Pode colocar, por gentileza, no telão, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9 e 10. Pegando o gancho ainda daquilo que o pastor Mel falou anteriormente, olha o que Paulo escreveu à igreja de Corinto, quando ele falava a respeito da verdadeira sabedoria e do Espírito Santo de Deus. E ele diz assim: como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sabe, queridos, a sua vida é um segredo. A sua vida, o seu futuro, o seu propósito, há um segredo nisso. E esse segredo está no coração de Deus. Essa resposta, esse anseio pelo qual cada um de nós, muitas vezes, luta uma vida inteira para descobrir algumas perguntas tão simples dessa vida, que é o que eu sou, por que eu sou assim, para que eu existo. Essas perguntas, essa resposta está aqui. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado. Mas é para quem? Para aqueles que o amam. Você ama o Senhor? Eu não quero que você caia na mentira. Então você não precisa responder. Mas amar a Deus, amados, é algo maravilhoso. Mas é um grande compromisso e uma grande responsabilidade. Quem é casado e está com o cônjuge aí? Levanta a mão. Olha agora e te declara assim: eu te amo, amor. Aí você tem uma bela base de um amor, né? Mas esse amor é o amor eros, o amor carnal, o amor que os olhos brilham, né? Quando você encontra, você vê e bate o olho, e aí você por um tempo conhece, e aí você então decide: agora vamos colocar uma aliança, agora vamos nos casar, agora vamos constituir família, agora vamos ter filhos, agora vamos juntar os trapos. Né? Agora a gente vai mudar, agora a gente vai ser uma família forte, agora a gente vai ter, né, filhos. A palavra diz até que é bom ter muitos filhos, porque é mais difícil, né, o inimigo conseguir vencer. Olha só que interessante, né? Tem gente que entende bem essa palavra, né? Que produz, que é uma barbaridade, né? Hoje em dia as famílias são mais fracas, né? É 1, 2, assim, máximo às vezes 3, né? Antigamente era 10, 12, 18. Eles entendiam melhor, né? Nossos antigos. Mas o texto, e agora no 10, ele traz uma revelação interessante, diz: mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Aquilo que para nós muitas vezes parece oculto, aquilo que para nós a gente não entende, e que talvez a gente corre uma vida inteira buscar entender o porquê de algumas coisas na vida, a palavra de Deus diz que isso está revelado para quem ama a Deus. E isso vem como revelação por meio do Espírito. Porque o Espírito de Deus a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Ele conhece. Deus, ele conhece teu coração. Deus, ele conhece os teus anseios. Deus, ele sabe o que talvez a tua esposa e o teu marido não sabem. O que teu pai e a tua mãe não sabem. O que teus filhos não sabem. Deus sabe. Deus sabe o que se passa no teu coração, o que se passa na tua mente. Deus sabe de todas essas coisas. E a importância de nós descobrimos por que muitas vezes passamos determinadas coisas, a resposta está em Deus. Essa resposta está no Senhor, na intimidade.
no buscar, no amar, porque amar a Deus, como diz o texto, é algo profundo, gente. Eu tenho certeza que todos os dias, a quem é casado e ama aqui, né, o seu cônjuge dorme junto, provavelmente, né? A não ser quando... Amém? Amém. Né? Pelo menos na mesma casa, né? Às vezes um ou outro num quarto diferente, ou num sofá, né? Pode ser. Mas dorme junto, sabe provavelmente a cor preferida, sabe ou não? Ai. Embaça para os homens essa, né? Mas a comida geralmente sabe coisas, detalhes, que poucas pessoas talvez sabem dizer. E agora, se tratando de Deus, o amor a Deus, será que de fato nós também temos esse conhecimento de Deus? Será que de fato nós também temos essa intimidade? Será que nós também buscamos essa profundeza de saber qual é a coisa que é tão preciosa aos olhos de Deus, que quando eu faço, Deus se alegra comigo? E Deus, ele é tão maravilhoso que tudo que Deus nos pede, queridos, e que aparentemente é para Ele, na verdade o resultado é para nós. É para nós. Se eu não me engano, acho que é Salmo 37, versículo 4. Olha o que ele diz. Quando eu amo o Senhor, quando eu amo alguém, eu não busco agradar? Sim. Então, quando eu busco agradar o Senhor, quando eu busco fazer aquilo que, aos olhos de Deus, Ele fica feliz, Ele diz, agrada-te do Senhor. Então, o Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Quando você agrada a esposa, ela não faz um agrado de volta? Quando você agrada o marido, não tem um agrado de volta? Geralmente. Vamos crer que sim, amém? Assim, né, é a lei da semeadura. Tem uns que então não estão colhendo, amém? Talvez o fruto está mais alto, tem que subir mais alto, né? Mais alto para colher os frutos, né? Mas louvado seja Deus quando nós buscamos entender que toda resposta está no Senhor, toda resposta está em amar a Deus, e nós entendemos isso, e a gente começa a olhar com esses olhos, e não só com os olhos carnais, mas principalmente com os olhos da fé, mas principalmente não só com os nossos ouvidos, mas também com um coração que ouve, um coração voltado, um coração vivificado, um coração de amor, um coração quebrantado. Um coração, principalmente, um coração arrependido. Porque arrependimento é um dos fundamentos da fé cristã. Porque é fato que cada um de nós aqui não é perfeito. Não tem perfeição. Um pode até ser mais bonitinho que o outro, mais ajeitadinho, né? Pode falar melhor, às vezes o pastor Melo me corrige. Pastor, tu falou um negócio lá, eu tenho que te corrigir. Eu digo, pode corrigir. Uma hora dessa eu aprendo. A gente não é perfeito. E nós estamos aqui buscando o aperfeiçoamento. Paulo, ele faz uma alusão, uma comparação de que nós estamos numa corrida. Que nós estamos numa corrida para alcançar a nossa salvação. Significa então que também podemos perdê-la. E há quem diga que isso não existe. Mas eu creio que pode. Porque quando aquele que diz que crê, diz que crê, mas ouve e não pratica, será que realmente crê? Amém? Enfim, não quero entrar nesse detalhe agora, mas quero dar continuidade falando sobre como nós devemos hoje, como cristãos que amamos o Senhor e queremos descobrir as coisas invisíveis de Deus, e queremos provar e ver
como diz o pastor Melo, dessa vibe maravilhosa, que não seja simplesmente quando a gente vem no culto, mas que possa ser todos os dias, quando nós levantamos, quando vamos para o trabalho, quando estamos com a família, não importa onde estivermos, que aonde nós estivermos, o Espírito do Senhor também está, amém? Porque se você é filho de Deus, você crê que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da tua vida, e você confessou isso, você tem o Espírito de Deus sobre a sua vida. E Ele está com você, não importa onde você estiver. Agora, cuidado onde vai também. Amém? Porque tem lugar que Ele não gosta de entrar. Tem lugar que Ele não gosta de ir. E daqui a pouco tu vai sozinho. E Ele não vai junto. Amém? Então estamos falando sobre a reconstrução da nossa vida. Reconstruindo os valores, os princípios, os fundamentos que vão nos levar a realmente viver o reino de Deus. Jesus Cristo, Ele falou, quando Ele veio pregando o evangelho do reino de Deus, e eles perguntaram, mas onde está esse reino? Porque eles queriam um reino físico, eles queriam um rei, eles queriam um palácio, eles queriam soldados, eles queriam armas, eles queriam muros, eles queriam tudo isso, uma cavalaria. E por vezes a gente quer um monte de coisa também, achando que isso é a solução. Porém, Jesus então frustra os sonhos, a ideia deles de reino, e diz, o reino de Deus, ele não vem com visível aparência. O reino de Deus, ele não vem como tu espera. Ou a resposta que tu imagina não está aonde você imagina. Ou aquilo que você pensa que é a solução para a tua vida, talvez não é a solução para a tua vida. E Jesus diz, a solução, a resposta, o que vocês realmente precisam está dentro de vocês. E aí você vem à igreja, esperando com o pastor uma revelação, e o pastor diz, está dentro de você. Eu vou embora. Eu vou para casa. Mas na grande maioria, queridos, é fato ou não é que você sabe a resposta das suas dúvidas? Você sabe o problema. Você sabe até mesmo o porquê que está no problema. Você sabe até qual é a solução para o problema. Mas você, muitas vezes, precisa de uma confirmação. O reino de Deus, que é a solução para mim e para a sua vida, está dentro de você. E nós temos alguém que nos ajuda, que é o Espírito Santo, que é aquele que veio, que nos ajuda, está todos os dias conosco, para nos dar orientação e ser o guia para o nosso caminho. E para a reconstrução da nossa vida, dos valores e fundamentos, a gente tem falado sobre o livro de Neemias, que neste livro temos visto aí que através de um homem, e eu estava hoje meditando algo que achei muito interessante, que através de um homem, Deus ele restaura uma nação inteira, uma cidade inteira, um povo todo, através de um homem que realmente levantou a mão e disse, eu vou fazer. Quem será que é o responsável pela solução da sua vida, hein? Quem será que é o responsável por dar fim à crise que você vive? Quem será que vai ser o agente de solução para transformar hoje o que você está vivendo em algo que você realmente sempre esperou na sua vida? Será que essa solução está fora? Será que essa solução está em alguém? Ou será que a solução está aí? Em quem está? Neemias viu um desafio. E ele ficou muito contristado pelo aquilo que ele viu. Lá em Neemias capítulo 1, verso 2 e 3, lendo esses dois versículos só para dar introdução àquilo que eu quero falar nessa noite, ele encontrou Anani, que era um dos seus irmãos, com alguns de Judá. Ele encontrou alguns irmãos lá daquela região e perguntou pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e a cerca de Jerusalém. Jerusalém, todos nós aqui, temos conhecimento,
que é hoje o centro espiritual do mundo, é o lugar que todas as nações, a vida inteira desde que Jerusalém existe, é o lugar que Deus determinou que seria abençoado, é o lugar que todas as nações tentam conquistar. E até hoje a gente vê luta em Jerusalém. Até hoje a gente vê luta naquele lugar. E não foi diferente. Num tempo em que os homens de Deus ali, o povo judeu, o povo de Israel, ele se desviou do caminho do Senhor, veio sobre eles então uma condição, que eles seriam levados como escravos. Eles iriam sofrer. E eles de fato foram levados. Só que alguns ficaram, alguns que não eram produtivos, alguns que não geravam resultado, pessoas que naquele tempo não poderiam somar na Babilônia. E eles ficaram em Jerusalém. Porém, quando os soldados saíram, eles destruíram tudo. Templo, destruíram muros, queimaram portas, destruíram casas, plantações, que era algo muito comum numa guerra naquele tempo. E o que aconteceu? Quando Neemias ele se encontra com esses irmãos, ele pergunta: como é que está o nosso povo que ficou lá? E aí agora no verso 3, Anani dá a resposta. Os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, como que eles estão? Em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as portas então queimadas. Amém. Até aqui tá bom. Então, nós já temos falado que os muros de Jerusalém, eles representam na nossa vida limites. Eles representam aquilo que nós podemos ou até onde podemos ir ou não podemos ir. Trocando em palavras, nós podemos dizer que representa também a questão do domínio próprio. Aprendemos aqui, já falamos em outras oportunidades, que o fruto do Espírito, e para mim, dos frutos do Espírito, que para mim é algo fantástico quando nós nos encontramos com Cristo, é o fruto que representa o domínio próprio. Por quê? Porque quando chegamos a Cristo, muitas vezes a nossa vida está cheia de coisa errada. E a gente se depara e tem um encontro com Cristo, e a gente está fazendo várias coisas que não agradam o Senhor. E aí então, o Espírito de Deus passa a habitar na nossa vida, e nós passamos a ficar constrangidos, quebrantados, tocados pelo Senhor, de tal forma que eu não consigo mais continuar fazendo o que eu vinha fazendo. Porque isso causa uma tristeza, segundo Deus, dentro de mim. E a gente não consegue continuar fazendo as mesmas coisas. Então, os muros, eles representam o nosso domínio próprio, o limite, até onde eu posso e o que eu não posso. Tem um texto que Paulo fala também, que ele diz assim: tudo é possível. Tudo é possível à pessoa que crê. E é fato, se eu creio, eu posso. Se eu creio, eu consigo. Se eu creio, eu faço. Se a pessoa tem fé, se a pessoa ela consegue, se a pessoa ela diz que pode, ela vai conseguir. A questão é que muitas vezes, mesmo crendo, e isso muito acontece às vezes aqui, a pessoa vem aqui, ela ouve a palavra, e ela sai do culto e ela já começa, ela não, nem sai, ela está aqui mesmo, mas assim, é verdade, mas é difícil. Ela recebeu a semente, ela até creu na semente, mas ela já declara ali: eu não consigo. Eu já fiz isso, alguém já fez isso aqui? Já? É verdade. Não é, está na palavra. E se está na palavra é verdade, não é? E a gente diz assim: uau! Aí a gente vê um testemunho, uau! Mas aí a gente olha para a nossa vida assim: ai, mas é difícil. Já morreu ali aquela semente. Já não vai dar fruto ali aquela semente. Por quê? Porque a pessoa foi incrédula naquele momento. Ela não aceitou e ela não recebeu. Aqui a gente vê o sofrimento de um povo, queridos, que estava num grande desprezo, que estava numa grande miséria. E Neemias foi constrangido por isso, e então ele tomou uma atitude e resolveu ajudar os seus irmãos.
As portas também falamos que elas são lugares de acesso. Lugares, algumas portas, a gente vai ver, são 12 portas das quais nós vamos falar. 12 portas na nossa vida que vão lugares de acesso. Algumas de entrada e que nós devemos abrir essa porta, e outras de saída. Outras que devem ficar fechadas. E a gente precisa entender e olhar uma a uma para ver qual porta na nossa vida ou qual muro na nossa vida ele precisa ser erguido, ele precisa ser restaurado. E hoje nós vamos falar sobre a porta das ovelhas. Amém? Neemias 3, verso 1, diz assim: Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas. Consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre do Sem e a torre de Ananel. Amém. Se a gente for olhar aqui agora a partir do capítulo 3 de Neemias, a gente vai ver ali sempre essa mesma linha aqui. Então o fulano foi, se dispôs, o fulano foi e arrumou o muro, reconstruiu o muro, reconstruiu a porta, com esse, com aquele outro. Capítulo 3, ali em diante, todos eles quase ali, eles continuam assim, falando do tempo de reconstrução. Mas uma coisa muito interessante que vem no capítulo 2, deixa eu pegar aqui, que eu não anotei isso. Deixa eu achar aqui o texto. Capítulo 2, verso 16. Neemias, quando ele chega em Jerusalém, ele faz uma ronda. E ele passa a olhar todo o cenário. Ele começa a olhar como está a situação de cada porta, como está a situação de cada muro. E Jerusalém era uma cidade grande, gente. Jerusalém era uma cidade grande, ela era toda murada, toda ela, em volta dela, existia muro. E muros altos, então não era qualquer construção. Porém, já antecipando para os irmãos, eles reconstruíram os muros em 52 dias. Quanto tempo está levando para arrumar uma ponte nossa aqui? 52 dias. Quilômetros de muro. E não tinha reta escavadeira, não tinha toda a tecnologia que a gente tem hoje. Amém? E olha o que diz: não sabiam os magistrados aonde eu fora e nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estais vendo a miséria que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. 18. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra do Senhor. Quero que você dê uma boa olhada para os irmãos aí à sua volta agora. Dá uma olhadinha para eles. Eu não sei que nível está a construção da sua vida. Eu não sei se você está precisando reconstruir muro, consertar porta, levantar altar. Mas uma coisa me chamou muita atenção nessa palavra aqui, que às vezes a gente precisa de um Neemias. Neemias não foi com nenhum pedreiro para lá. Neemias não foi com nenhum carpinteiro para lá. Neemias chegou lá e só disse: o Senhor foi assim comigo, e o Senhor me enviou para edificar essa casa, esses muros, essas portas. Quem está comigo? E o povo: nós estamos contigo. Pergunto, será que não tinha ninguém lá que podia fazer isso?
O mesmo povo que estava em miséria, o mesmo povo que estava lá na vergonha, o mesmo povo. Foi o mesmo povo que edificou em 52 dias os muros. Será que você não pode restaurar a sua vida? Será que você não consegue fazer isso? Sim, só que às vezes nós precisamos do Neemias do nosso lado. Às vezes nós precisamos de alguém que chegue e diga assim: vamos lá, irmão. Alguém que nos ajude, que nos lidere, alguém que esteja com o nosso lado, alguém que nos pegue pela mão, alguém que nos apoie, alguém que esteja ali dizendo: o Senhor é conosco e nós vamos vencer. Porque às vezes, queridos, sozinho, a gente parece que não dá conta, é ou não é? Porque sozinho parece que às vezes a gente não consegue. Não é que a gente não consegue, a gente consegue. Mas sozinho tu até pode ir bem rápido, mas não vai longe. É ou não é? E por vezes, a igreja do Senhor, ela não vai mais adiante, ela não cresce mais, porque a gente às vezes é muito egoísta. E a gente quer viver só com o nosso mundinho. O mesmo povo que levantou em 52 dias, restaurou tudo. Eles restauraram até os valores do reino. E é tão maravilhoso, queridos, que num determinado capítulo, sabe quem pede para ler a palavra? Para eles ouvirem a palavra, sabe quem pede? Alguém leu aí já? O povo pede. O povo diz: vamos ler a palavra do Senhor. Vamos ver o que o Senhor nos diz que nós devemos colocar em ordem na nossa vida. O povo pede, porque eles viram tamanha obra que aconteceu ali por meio de alguém. Que quando o Senhor chama lá no capítulo 3 de Neemias, o verso 1, olha quem foi que restaurou a porta. Quem foram os homens que restauraram? O sumo sacerdote e os sacerdotes. O que isso tem a ver? A porta das ovelhas. Era o lugar por onde entravam as ovelhas para o sacrifício. Essa porta ela era muito importante, queridos, porque era o lugar que restaurava a comunhão do povo para com Deus. Era o lugar de sacrifício, era o lugar de pedir perdão, era o lugar de reconciliação com Deus, era o lugar de restauração da intimidade, da vida com Deus, era o altar ali que ficava. Ali então sacrificavam as ovelhas, e quando elas eram sacrificadas, a gente já viu, e eu já falei sobre isso também, aquele sangue derramado é o que dava vida de novo, é o que perdoava os pecados, para aquela pessoa não morrer. Hoje tem muita gente morta espiritualmente, porque não está cruzando a porta das ovelhas. Tem muita gente hoje espiritualmente vazia. Por quê? Porque não está indo àquele que é o Cordeiro. O Cordeiro que pagou o sacrifício maior por todos nós, que é Jesus Cristo. Então, essa porta, ela significa para nós hoje o relacionamento com Jesus Cristo, com o nosso Deus. Ele é a ponte, é aquele que nos ligou a Deus novamente. Isaías, olha o que diz 9:2. Isaías 9:2 fala sobre essa reconciliação. O povo que andava em trevas. Como é que estava o povo lá em Jerusalém? Como é que eles estavam em miséria? Estava em miséria. O povo, até anotei aqui, deixa eu ver. O povo estava em miséria, o povo também estava passando vergonha. Humilhados, eles não tinham comida, eles eram toda hora saqueados porque não tinha muro, não tinha porta. Então qualquer um invadia. E às vezes a nossa vida é assim também. Porque não tem limite, porque não tem domínio próprio, porque não tem uma porta fechada. Às vezes espíritos estão entrando e saindo toda hora da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Por quê? Porque os muros, eles continuam derrubados. Porque as portas continuam abertas. Enquanto o sacrifício de Jesus não for de fato válido na nossa vida, e a gente reerguer essa porta, esse muro,
que nos guarda, que nos protege, que é o sangue do Cordeiro. O sacrifício dele não foi vão. Enquanto a gente não restaurar essa área da nossa vida, essa porta da nossa vida, a gente vai ter toda hora visitação. E não é de Deus. Eu falei aqui, falei muitas vezes, espíritos não morrem, amados. E o inimigo a gente consegue, quando a gente tem discernimento, entendimento, a gente para buscar em Deus o que acontece, vocês vão perceber que como o espírito não morre, ele vai mudando o quê? De residência. É ou não é? Ele vai mudando de residência. Para continuar causando o quê? Destruição, morte, prejuízo. É o que acontece. Então, Isaías 9:2 diz: o povo que andava em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Essa luz quem é? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele trouxe luz às trevas. Ele trouxe luz àquilo que na nossa vida muitas vezes está em desacordo, com um fundamento destruído, com um princípio quebrado. Quando a gente tem um princípio, um valor na nossa vida, que ele está quebrado ou que ele está invertido, o que vai acontecer? Diante de Deus, isso se torna uma maldição. E a nossa vida, então, passa a ter não bons resultados, mas maus resultados. E a gente vê aqui que lá em Israel, naquele tempo, em Jerusalém, por que eles chegaram ao ponto de estar com os muros derrubados e as portas queimadas? Por quê? Porque eles não estavam com os fundamentos ajustados. Porque eles quebraram princípios na vida. E porque isso aconteceu, então veio sobre a vida deles o mal. Todo o povo foi levado cativo. Vocês têm noção do que é uma guerra, gente? Você já parou para pensar o que acontece numa guerra de fato? Morte, crianças, adultos, velhos. Você sabe o que aconteceu naquele Coliseu, que é tão visitado, tão famoso em Roma? Na igreja primitiva, você sabe o que aconteceu lá? Os cristãos eram dados como um brinquedo para os leões. Como um brinquedo. Para que fossem devorados, despedaçados, eles eram torturados. Assim eram os cristãos naquele tempo. Mulheres grávidas tinham os filhos arrancados de sua barriga. Todo tipo de mal acontecia com os cristãos. E sabe de onde surgiu o famoso sinal da cruz? Foi por causa disso. Assim eles conseguiram identificar quem era cristão e quem não era cristão. E a gente tem uma cultura hoje que passa na frente de determinada igreja e Deus o livre se não fizer, né? Está vendo que tanta coisa a gente às vezes faz e não sabe por quê? A gente só repete, repete e repete. Jesus, ele é a luz sobre as nossas trevas. Jesus, ele foi a resposta das nossas perguntas. Ele é a resposta das nossas perguntas. Jesus, ele é aquele que acalma e tira toda a nossa dor. Jesus é aquele que nos traz paz quando a gente anda em angústia, mal sobre a nossa vida. Ele é a porta. Olha o que diz em João 5, do 1 ao 9. Aqui uma situação em que Jesus vivenciou, mostrando que ele que leva a salvação. João 5, do 1 ao 9 diz: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas, porta das ovelhas,
um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo, deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: você quer ser curado? Quem não queria, né? O que você quer hoje, gente? O que você quer hoje, meu irmão? O que você veio buscar aqui hoje? O que você quer? Será que esse mesmo Jesus que estava ali, será que não está aqui agora? Eu creio. Isso é tão poderoso, gente, isso é tão verdadeiro, isso é tão real, que a gente vem na igreja e acha que é mais um dia como outro. É mais uma rotina como outra. É mais um culto como outro. É mais um louvor. É mais uma pregação. Querido, você está se enganando se você acha que é assim. Não é assim. Esse mesmo Jesus que falou para esse cara hoje, ele está aqui e pode dizer para você assim: o que tu quer? Tem gente aqui vivendo debaixo de tempestade há muito tempo. E vem culto após culto. E fica se perguntando. Aí tem gente que acha que daqui a pouco não é aqui, porque aqui eu não estou encontrando resposta. Amado, se você acha que aqui você não está encontrando resposta por causa da palavra, eu sinto muito te dizer, você não vai encontrar lugar nenhum. Porque não está aqui, está no Senhor. Eu sou só um mensageiro do Senhor. E a palavra dele que tem poder, não é eu. Não espere que o milagre vai vir do pastor. O milagre vem pela sua fé, pela sua crença, por você buscar, por você acreditar e não duvidar. Jesus disse: você quer ser curado? E ele respondeu: pois é, mas não tem ninguém que me ponha no tanque. Pois é, mas e como que eu faço? Pois é, mas olha a minha vida. Pois é, mas olha a minha situação. Pois é, mas olha, mas pois é, pastor. Você está assim também? Pois é. Não é isso que o Senhor te chamou. Não foi isso que Jesus perguntou: tu quer ser? Ele só quer uma resposta: eu quero. E ele: pois é. Quantos pois é você tem dito para o Senhor? Como eu disse antes, a gente vem, a gente ouve, mas não deixa descer o coração. A gente vem, a gente ouve, a gente até concorda e diz: faz sentido, mas diz assim: mas é difícil. Não vai receber. O pastor Melo que disse: o Senhor vai falar. Amém, pastor? Querido, receba, mas de coração e não só de ouvir. Transforma a sua vida. O evangelho ele vem para transformar e tirar para fora o que está dentro de você. O que Deus já botou aí dentro. Você é feito, você é filho dele, não meu. Você é criatura dele, não minha. Você foi chamado por ele, não eu. É você que tem o trabalho de fazer com que a sua vida seja transformada, e não eu. Se você não entende isso, você ainda não ouviu da minha boca isso, eu quero te dizer: não é eu que vou transformar a tua vida, é Jesus Cristo, e se você quiser, você que tem que buscar. Agora as pessoas mudam daqui para lá para dizer assim: o pastor lá é fraco, a palavra lá não é boa. Não é isso. É você, é eu
se eu pela minha fé não buscar, não mover os meus pés, nada vai acontecer. Amém? Mas o Senhor pergunta, tu quer? E aí o que aconteceu? Quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Sempre tem outro, né? Sempre tem outro. Ah, mas tu vê o outro lá. Cuida da tua vida. Amém? Então ele disse a Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Ele só deu uma palavra. Oh, maravilhoso. E aí? Imediatamente, gente, é imediatamente. Quando Jesus fala, não é para depois. Quando Jesus diz, é agora. Imediatamente. É agora. O homem então se viu curado. E tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era o dia que ninguém podia fazer milagre. Aquele dia é aquele culto que dá Deus o livre falar isso. Eu trouxe convidado. Né? Não, Deus o livre o pastor falar aquele negócio hoje. Não, não pode. Ai, que vergonha. Amado, vai ter vergonha do Senhor? Nunca. Amém? E só para contextualizar, esse homem foi curado no dia de sábado, mas onde é que ele estava? Num tanque. E esse tanque estava à porta das ovelhas. Era um tanque em que eles usavam também ali para os animais que chegavam. Estava sujo, eles limpavam. E Jesus chega ali para entrar pela porta das... Aquele que salva, aquele que cura, aquele que restaura, aquele que perdoa. E aí estava aquele homem ali na porta, aquela ovelha na porta das ovelhas. E chega o pastor e diz, vem comigo, vamos entrar junto. Curado, restaurado, transformado. Vamos entrar junto. Vamos entrar junto. Jesus, amado, Ele é o bom pastor. E para mim finalizar, João 10, verso 1 a seguir. É muito tremendo isso que ele diz aqui. Em verdade vos digo que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte. Esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola. Mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Ele é a porta. Pode continuar. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e são salteadores, mas as ovelhas não lhes deram, as ovelhas, não os carneiros. As ovelhas não dão ouvido para o salteador. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Porque tem muito salteador aí, tem muito ladrão. Tem muita gente disfarçado com isso, com aquilo outro, roubando o coração de muita gente. Mas se você é ovelha, ouça a voz do verdadeiro pastor. Ouça a voz do que o Espírito diz. Eu quero dizer uma coisa para você, meu amado. Você já leu na Bíblia Jesus falando assim, hipócrita? Já viram? Sim? Vocês já viram na Bíblia assim, Jesus falando, chamando serpentes? Para quem que ele estava falando?
Para os crentes. Eu acho que eu não falei isso ainda para vocês, né? Amém? Mas a palavra, ela é dura, sim ou não, gente? Principalmente quando a palavra é dura? Quando eu estou errado, não é? Então, entenda algo. Se é a palavra, receba. Porque é Deus querendo te curar, querendo te libertar, querendo sarar a tua vida. Receba. Como eu disse, não deixe só entrar pelo seu ouvido. Receba no coração. Eu já tomei muita paulada na cabeça. Eu me lembro no meu início da minha conversão, eu chegava na igreja, na sede lá, e ouvi o apóstolo é suave, né? Quem conhece lá? Suavezinho, né? Mas é uma benção. Ele não mente, ele fala a verdade, ele fala o que tem que falar, e ele prega a palavra. E como ele tem um jeitão muito parecido com o meu pai também era assim, né? Direto e reto. E às vezes com a vara na mão também, né? Então, né, eu sempre ouvia ele e eu via algo muito semelhante na minha casa. Então, tomei muita paulada na cabeça também. Porque tinha muita coisa para ajustar, tinha muita coisa fora do padrão, tinha muito princípio fora, tinha muita coisa que eu fazia que Deus não se agradava. Hoje eu tento me ajustar cada vez mais. Então, hoje tomo um pouco menos de pedrada, mas continuo tomando. E assim é a nossa vida. Ninguém vai estar ileso 100%. E uma hora dessa, alguma vai sobrar. Uma hora dessa, alguma palavra vai pegar a gente. Uma hora dessa, alguma coisa vai confrontar a nossa realidade, a nossa vida, o nosso comportamento, a nossa atitude, a nossa linguagem, o nosso pensamento, o nosso coração. Porque a gente tem a tendência humana de seguir as nossas vontades. Sim ou não? Você tinha vontade para vir na igreja mesmo? Eu queria ficar em casa hoje. Estava cansado, dormi pouco. Ontem o evento foi uma bênção, amém? Uma bênção. Agradeço a igreja, agradeço a todos que serviram, agradeço aqueles que também compartilharam, aqueles que convidaram, né? Foi de fato uma bênção. O pastor falou antes ali, né? E eu louvo a Deus, gente. Eu louvo a Deus por essa igreja, eu louvo a Deus pela vida dos irmãos mesmo, porque a gente não é profissional da área, né? A gente não é uma empresa de eventos. E cada um faz o seu melhor. E ontem deu bem bom o melhor de cada um, né? Deu muito bom. E eu louvo a Deus por isso. A gente tenta fazer nos detalhes, cada coisa caprichada, né? Para de fato que isso possa ressoar pelo Espírito de Deus no coração das pessoas. E eu louvo a Deus porque é um desafio fazer isso. Primeiro porque as pessoas que fazem, é tudo voluntário. Todo mundo é voluntário. É por amor, é porque entende o propósito. Nós somos uma igreja que realmente trabalha o social. Nós somos uma igreja que nós olhamos através do social para fora. Isso é através do evento, é através do JOAD, é através da capelania, é através dessas ações, pequenas ações, um pouquinho de cada um, que cada um vai dando um pouquinho de si, porque entendem. E por que as pessoas servem de graça, pastor? Porque elas foram constrangidas pelo amor de Cristo. Porque elas receberam tanto do Senhor, que por isso hoje fazem o que fazem. Por isso hoje estão fazendo o que estão fazendo. Eu, em 26 anos que eu estou na igreja, me converti, de fato, hoje eu sou remunerado, porque hoje o meu trabalho está sendo dentro da igreja. Sou remunerado pela igreja hoje porque eu larguei praticamente tudo que eu fazia antes para trabalhar exclusivamente aqui. E aí por isso eu recebo. Mas isso dos 26 é um ano só.
25 anos eu servi de coração voluntário, por amor, querendo ver pessoas, vidas transformadas. Sempre orei a Deus, dizendo, Deus, eu quero ver a minha família salva. E hoje, para a honra e glória do Senhor, a minha família é convertida. A minha mãe se batizou há poucos dias. Então, eu louvo a Deus. Agora, eu vou dizer para o Senhor, não, hoje eu estou cansado. Toma vergonha na cara, Ney. Cada um cada um sabe de si. Eu estou dizendo de mim. Né? Eu não sei você, mas eu não consigo. Eu não consigo. Então, o servir é uma das coisas que quando Neemias olhou para aquela situação, e disse assim, eu não posso deixar meus irmãos sozinhos. Eu não posso. Eu não posso deixar meus irmãos lá na miséria, quebrado, sofrendo, sendo usurpado pelos outros. Eu não posso. Amém, igreja? Amém. Então, João, aqui continuando, ele diz, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas, elas não dão ouvido. Quem é ovelha não dá ouvido. Eu sou a porta. E se alguém entrar por mim, esse vai ser salvo. E salvo, gente, aqui não é só ir para o céu, não, gente. Salvo é ter a vida transformada. Entendeu? É aquele que antes talvez era traficante, não passa mais a ser traficante, não. Aquele que antes era um baita sem vergonha, agora vira direitinho. Né? E é verdade, gente. Porque eu vivo isso, eu sei disso, são muitos anos assim, ajudando pessoas a sair dessa zona maldita, para ir para a luz, saindo das trevas. Amém? Então, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará então pastagem. Pode continuar. O ladrão, ele vem somente para roubar. Ele vem para matar e ele vem para destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Amém? Jesus, ele deu a vida por nós. Jesus, ele deu a vida por mim e por você. Ele é a porta de que vai restaurar a minha e a sua vida. E a questão é, você vai dar ouvidos? Você quer isso para a sua vida? Você quer realmente viver essa vida maravilhosa na presença do nosso Senhor? Porque ele deu a vida dele por mim e por você. O que falta mais para você tomar a decisão? Eu falei antes, talvez você precise de um Neemias do seu lado, será? Mas a solução já está aí dentro. A solução para a sua vida está aí dentro. Eu quero dizer uma coisa também para você, o seguinte, e vou encerrar com isso. Quem conhece aquela passagem do filho pródigo aí? Que diz que ele pegou a parte da herança, saiu da casa do pai, gastou tudo o que ele ganhou. Tudo. Ele tinha saído como um homem rico. Ele gastou tudo o que tinha ganhado. Só que quando ele estava lá, ele viu que não era tudo o que ele imaginava. Porque ele começou a ver as coisas. Só que quando ele percebeu, ele já não tinha mais recurso nenhum daquilo que ele saiu de onde estava. E aí, quando ele se deu por conta, ele estava comendo a comida dos porcos. Porque não deu valor o que ele tinha aonde ele estava. E uma coisa muito interessante que acontece aqui, é que quando ele está ali comendo a comida dos porcos, a Bíblia diz que ele caiu em si. Tem muita gente se enganando. Tem muita gente que está se enganando e precisa cair em si. Eu vi isso esses dias de um irmão. E ele contando na treta que ele se meteu e dizendo para mim, pastor, quando aconteceu o fato
eu caí em si e eu vi eu vou dizer uma palavra forte. Eu vi o que eu fiz. Eu vi tudo que eu ia perder e que eu estava perdendo. E aí ele disse assim, eu não sabia o que era clamar, pastor. Eu aprendi nesses últimos dias. Então, meus queridos, Jesus, ele continua sendo a porta das ovelhas. E não importa o que você fez, não importa o que aconteceu, se você se arrepender, se você se consertar, se você crer e deixar entrar no seu coração o que o Senhor hoje quer fazer na tua vida, restaurar essa porta, as coisas velhas já passaram. Amém?